Olá, bem-vindos ao Intervalo Literário. Hoje é quarta-feira, depois do segundo domingo de Páscoa. E nossa reflexão hoje é sobre o homem espiritual. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 2,15. Vejamos quem é o homem espiritual, mas advirtamos antes que acostumamos chamar espíritos as substâncias incorpóreas. E porque há uma parte da alma que não é o princípio de existência de algum órgão corporal, quer dizer, a parte intelectiva que compreende a inteligência e a vontade, esta parte da alma é chamada espírito de homem, o qual, não obstante, é iluminado pelo Espírito de Deus quanto ao entendimento e inflamada na parte afetiva e na vontade. Homem espiritual se dirá, pois, em dois sentidos. No primeiro, pela inteligência, iluminada pelo Espírito de Deus, e neste sentido diz a glosa, que eu nunca sei se é glosa, se é glosa, que eu não sei o que é isso, gente, eu preciso pesquisar, que o homem espiritual é o que, sujeito ao Espírito de Deus, conhece certíssima e fielmente as coisas espirituais. Segundo, pela vontade, inflamada pelo Espírito de Deus, e neste sentido diz a glosa que a vida espiritual é a que, tendo por dirigente o Espírito de Deus, rege a alma, isto é, as forças animais. Vós que sois espirituais, admoestai-o com espírito de mansidão. Gálatas 6:1. Segundo ponto, consideremos por que o homem espiritual julga todas as coisas e ele não é julgado por ninguém. Deve advertir-se aqui que quem retamente se conduz em todas as coisas tem juízo reto acerca de cada uma delas. Ao contrário, o que tem em si deficiência de retidão também é defeituoso ao julgar, pois o que está desperto julga retamente que ele vela e que o outro dorme. Mas o que dorme não possui um juízo verdadeiro sobre si mesmo, nem sobre o que vela, e as coisas não são tais como as vê o que dorme, senão como as vê o que está desperto. Sucede o mesmo com o que está são e o que está enfermo, para julgar dos sabores. Como que é débil o que é forte para julgar dos pesos, como o virtuoso e o vicioso para julgar os atos humanos. Por isso diz o filósofo Aristóteles que o virtuoso é regra e medida de todas as coisas humanas, porque nas coisas humanas as ações particulares são tais como as julga o virtuoso. Segundo isto, diz aqui o apóstolo que o homem espiritual julga todas as coisas, porque o homem que tem o entendimento ilustrado e o coração ordenado pelo Espírito Santo possui um critério reto acerca de cada uma das coisas que pertencem à salvação. Ao contrário, o que não é espiritual tem obscurecido o entendimento e desordenado o afeto acerca dos bens espirituais, e por conseguinte o homem espiritual não pode ser julgado pelo homem que não é espiritual, do mesmo modo que o que está desperto não pode sê-lo pelo que dorme. Mas o homem natural não percebe aquelas coisas que são do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. O Espírito Santo inflama o coração para que ame os bens espirituais, desprezando os bens sensíveis, mas o que é de vida animal não pode apreciar os bens espirituais, pois como é cada um, tal lhe parece. Gente, essa questão do julgamento das coisas interfere tanto na nossa vida, né? É tão importante que a gente entenda que existe um aspecto espiritual de todas as coisas. Tudo aquilo que você vive, todas as decisões que você toma, tudo aquilo que a gente tem responsabilidade de escolha, principalmente, né, olhando para o nosso estado de vida, nós podemos ver que a gente tem que levar tudo para a vida espiritual. Não tem como uma pessoa batizada não prestar atenção em cada detalhe, em cada aspecto da sua vida, porque nós devemos julgar as coisas de forma espiritual, né? Até os mínimos... Tô deitada e sem ar. Até os mínimos detalhes, né, das suas atitudes têm aspecto espiritual. E aí a gente voltando aqui no texto, está falando sobre uma parte da alma, que é a inteligência e a vontade, e a parte afetiva. E então a gente tem uma parte, né, da nossa psique, do nosso ser, que é animal,
que está movida de forma desordenada. E essa forma desordenada, ela às vezes sobrepõe a nossa razão, que é essa parte afetiva, essa parte, né, automática das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos impulsos e tal. E o que vai trazer, né, a vida espiritual para a gente? É a parte do espírito, é a parte do arbítrio, é a parte do entendimento, certo? É nesse aspecto racional que a gente já falou nas outras meditações, né, que se parece com Deus. É nesse aspecto racional que o Espírito Santo de Deus vai agir. É ali que é implantado o novo organismo espiritual no batismo, que, pelo que eu vi aqui, é a próxima reflexão. Então a gente precisa entender que a nossa vontade, nosso entendimento deve mover a nossa vontade, mas também é necessário que a nossa parte afetiva seja dominada pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós temos vontade de fazer uma coisa, mas nós não temos força de vontade o suficiente, né, para que os nossos afetos mudem. Então, eu sei que uma coisa é certa, eu quero fazer aquela coisa certa, mas a minha parte afetiva é muito forte, e aí eu acabo fazendo o que é o contrário, né, aquilo que é errado. Então, essa parte é que deve ser dominada pela razão, sabe? E aí que está o julgamento, né? Se você tem um propósito de alcançar a salvação, você coloca tudo em perspectiva desse propósito para que os seus afetos também sejam afetados por esse propósito e te ajude a realizar as coisas de forma mais fácil, certo? E aí ele está falando que o homem espiritual conhece as coisas espirituais e a vida espiritual rege a alma. Então, o homem espiritual é aquele que, conhecendo, consegue usar esse conhecimento para reger a vontade, para reger os afetos, para reger as atitudes, né? Que são coisas. A atitude é uma coisa interna, certo? No ponto 2, ele fala que aquele que julga as coisas espiritualmente, ele não pode ser julgado por uma pessoa carnal. Então, às vezes você está ali lutando para ter uma vida espiritual e aí chega alguém e fala, mas você, para que você faz isso? Por que você age desse jeito? Você não está vendo que você está se prejudicando? Olha o tanto que você está se sacrificando. Não é possível. E aí você pensa assim, gente, se eu me deixar levar por esse conselho, é fácil, muito fácil. É só ceder a minha vontade primeira, né? E não a minha vontade proposital, a minha vontade espiritual. E isso acontece muito com a gente, da gente deixar primeiro a vontade animal agir. E aí você se pega fazendo umas coisas assim, totalmente escabrosas, né? Falando coisas que não deveria, planejando coisas que não deveria, né? Almejando coisas que você não deveria almejar, primeiro, né? Antes de Deus. E exatamente essa visão espiritual é que vai te separar do mundo, porque é difícil até ter amigos quando você tenta viver uma vida espiritual e você tem dezenas de pessoas que não estão absolutamente nem aí, eles não entendem. A própria Bíblia fala isso, aquele que é natural não percebe as coisas do Espírito. Aí você está no meio, vamos dar um exemplo, você está no meio de uma confusão, de uma briga, de uma discussão. Aí tem alguém que se levanta e fala, gente, não é assim, veja bem, nós devemos, né, fazer dessa forma, pelo bem da nossa família, pelo bem desse relacionamento, pelo bem da nossa empresa. Aquela pessoa está ali tentando pacificar, né, iluminar as coisas, né, com seu pensamento espiritual.
E você vai ver todo mundo falando, vocês são todos doidos, a gente tem que ir pra cima, e tal. E, às vezes, quantas vezes a minha sogra falou coisas pra mim, assim, nesse tipo, né, de pacificar o meu espírito. E eu falo, meu Deus, a minha sogra é uma santa. Ou a minha mãe é uma santa. Como que ela pode falar uma coisa dessas? Né? E aí depois eu me pego pensando, é isso mesmo. Eu agindo naturalmente, não entendo a visão dessas pessoas. Já aconteceu também de eu conversar e falar o aspecto espiritual daquela situação para mim, na minha vida, e a pessoa fala, realmente, olhando por esse lado, coisas que eu dizia, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, e hoje no casamento eu acabo tendo que agir de forma contrária. E aí a minha mãe, né, comenta comigo como isso é diferente, como eu mudei, ela achou que eu ia fazer as coisas de um jeito, fiz de outro. E eu falei, gente, é isso mesmo. Espiritualmente eu sei exatamente por que várias coisas acontecem na minha vida, né? Eu sei que é tudo correção, tudo muito cuidado de Deus. Então, às vezes é uma coisa que você está vivendo, é só o olhar espiritual que vai te acalmar, que vai, né, te apaziguar, que vai dar propósito aí para sua vida, certo? Então, fica aí a nossa reflexão para hoje e cuidado, né, para não confundir a vida. Opa, o celular caiu aqui. Para não confundir a vida espiritual também com uma vida escrupulosa, tá? Mas sempre pensando que, como diz o texto, que sabe o que é, julga todas as coisas para a salvação. Então, aquilo que é próprio da salvação, nós devemos sempre ter muito cuidado para não sermos carnais. Então é isso, pessoal. Até amanhã e tchau, tchau. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com alguém que você gosta.